Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Pai, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 3. Filipenses capítulo 1, verso de número 3. Glória a Deus. A gente está fazendo uma série de exposição na carta de Paulo aos Filipenses. E nós estamos estudando agora o verso 3 ao 11, que fala sobre um exemplo de amizade cristã. Estamos falando sobre amizade cristã, de acordo com o que a Bíblia fala nesses versos, amém? Filipenses 1, verso 3, diz assim a palavra do Senhor: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Irmãos, nós estamos estudando sobre amizade cristã, sobre relacionamento cristão. E eu acredito que a gente está numa época da igreja que é um assunto tão importante, tão necessário, e infelizmente é tão pouco falado, tão pouco ensinado, sobre a questão do relacionamento, questão de termos comunhão, termos amizade. E eu nunca vi, eu acredito que na igreja, na história da igreja, uma geração que tem tão pouca ensinamento, ou tão pouco ensinamento, ou na verdade tão pouca comunhão uns com os outros, né? Uma geração onde a teologia da amizade não existe, onde as pessoas não sabem o que é ser amigo de verdade. E quando eu falo de amigo de verdade, eu não estou falando daquela pessoa que morre de achar graça com você, que ri com você, que anda com você, não, porque essas coisas o mundo também faz. E um amigo cristão, ele é diferente. Ele vai rir com você, ele vai lhe abraçar, ele vai estar com você, mas existe algo diferente na Bíblia sobre amizade cristã. Existe uma diferença totalmente entre um cristão que é nosso amigo e alguém que é do mundo, que tem amizade entre si. A diferença está não somente por causa que um é dentro da igreja e o outro você vê lá fora, mas a diferença está naquilo que ele valoriza em você, naquilo que ele se importa com você. E nós estamos vivendo uma geração onde existem poucos amigos piedosos, poucos amigos santos, poucos amigos que de fato tentam valorizar a vida cristã na sua vida, tentam lhe levar para Cristo, tentam lhe levar para a oração, tentam lhe ensinar a lutar contra o pecado, tentam lhe ensinar a lutar contra a tentação. Pessoas que, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se juntam para poder orar com você. Então, infelizmente, nós estamos carecendo de verdadeira amizade cristã. E essa é a terceira exposição desse mesmo texto, e já que já faz algumas semanas que a gente não pode estar presente, eu quero recapitular bem rápido sobre as duas outras palavras que eu dei sobre o assunto. A primeira palavra que eu dei sobre esse texto é que Paulo está dando graças a Deus pela amizade dos filipenses, porque ele achava e ele tinha certeza que não foi o acaso que deu os amigos dele. Foi próprio Deus quem lhe deu, que formou aquela amizade. Paulo diz: eu dou graças a Deus porque eu sei que foi Deus que nos uniu, porque foi Deus que colocou vocês na minha vida. Foi Deus que me colocou na vida de vocês. A amizade cristã não começa por um acaso. A amizade cristã não começa por sorte, por um problema que acabou juntando vocês. Não. Deus, ele estava por trás de tudo aquilo, arquitetando uma forma para que você não fosse a Bitínia, mas chegasse a Macedônia, como foi com o apóstolo Paulo. Então, se você tem amigos cristãos, você tem que entender que foi Deus que colocou ele na vida de vocês. A segunda coisa que a gente estudou na última exposição é como é que Deus fez isso. Como é que Deus faz com que você tenha amigos cristãos? E nós vimos que é através da conversão. Se você quer uma amizade que de fato ajude a sua alma, uma amizade que vale a pena ter por perto, Deus precisa converter pessoas para que isso aconteça. Não tem como você ter amizade com alguém que é ímpio, que é pecador, porque o pecado ele estraga os relacionamentos. O pecado, quando o ser humano não é dominado por Deus e o pecado lhe domina, é aí que vai nascer a inveja, o egoísmo, o orgulho, pessoas que falam arrogante, pessoas que não conseguem liberar o perdão, pessoas ciumentas também nascem dessa forma, pessoas que suspeitam mal umas das outras, sendo que a Bíblia diz que o amor não suspeita mal, e isso acontece porque o pecado domina elas. Então você vê no mundo um relacionamento terrível. Pessoas, hoje mesmo eu estava conversando com uma jovem lá no trabalho, nova, 26 anos, e ela já era divorciada. Incrível que pareça, né?
26 anos, já era uma jovem que estava divorciada, alguém no mundo, porque quando você está no mundo, ou quando você não tem intimidade com Deus, o pecado ele tende a querer estragar os nossos relacionamentos. O pecado ele tende a acabar com a nossa vida de amizade, com o nosso respeito, com o amor que nós temos pelas pessoas. Isso acontece por causa do pecado. Outro motivo que nós vimos é que o pecado ele também nos cega. Quando nós não conseguimos ter comunhão com Deus, a gente vai dar para os outros aquilo que não vai preencher eles. Quando você não tem intimidade com Deus, o mundo vai querer lhe oferecer conversa, amizade, mas eles nunca vão dar algo que de fato vai te satisfazer. Porque eles estão cegos, eles querem, mas não vão dar. Somente um amigo cristão pode verdadeiramente falar de Deus para você e lhe dar algo que é glorioso, que é o próprio Deus. Um tesouro que está acima de qualquer tesouro. Alguém do mundo não pode lhe dar. E nós vimos então que Deus nos deu a igreja para ser nossos amigos. A igreja é a família que Deus te deu. São os amigos que não são de sangue biológico, mas são do sangue de Cristo. Que Cristo morreu para unir a igreja. E o Espírito Santo está aqui para nos unir cada vez mais. Foi o que nós aprendemos. Deus ele te deu amizades cristãs. Ele converteu pessoas para poder te entregar. Você acha que os filipenses iriam ser amigos de Paulo se Deus não tivesse convertido? Não, de jeito nenhum. O carcereiro de Filipos prendeu o apóstolo Paulo no pior da cela. Na pior cela o carcereiro prendeu ele, era do mundo. Mas quando ele se converteu, a Bíblia diz que ele abriu as portas para o apóstolo Paulo. Está aqui a diferença de uma amizade cristã para uma amizade mundana. Uma amizade mundana não vai conseguir entregar aquilo que de fato vai fazer bem para você. O máximo que ele pode fazer é como carcereiro, tornar você cada vez mais longe da luz, mais preso. Mas quando eles se convertem, eles são o mesmo carcereiro, a mesma pessoa, mas que agora ele abre as portas para que você entre. Agora ele te trata diferente. Por isso Paulo, ele tem certeza, eu dou graças a Deus por vocês. Se Deus não tivesse operado, vocês não tinham me ajudado financeiramente, vocês não tinham me sustentado, vocês não estavam comigo, vocês não oravam por mim. Para vocês serem meus amigos, Cristo teve que morrer. Por isso, quando eu lembro de vós, eu dou graças a Deus, e não a nossa amizade em primeiro lugar. Primeiro eu dou graças a Deus, porque foi Deus quem fez tudo isso. Hoje e na próxima semana eu quero tirar algumas lições sobre amizade, com relação à soberania de Deus e à amizade cristã. Agora que você sabe tudo isso, que a verdadeira amizade nasce em Deus, através da obra de conversão de Cristo e pelo poder do Espírito Santo, agora nós temos que tirar algumas lições para nós. São 4 lições, hoje eu vou falar de 2, próxima semana eu vou falar de mais 2, amém? Então, primeira lição, quando você percebe que é Deus que lhe dá amigos, quando você percebe que é Deus que trabalha para que você tenha pessoas que de fato fazem bem para a tua alma, a primeira coisa que você tem que aprender é que é da vontade de Deus que você tem amizades cristãs. É da vontade de Deus que você tem amizades cristãs. Paulo deu graças a Deus porque Deus tinha dado os filipenses para ele. Agora, você acha que Deus iria agir contra a sua vontade? De forma alguma. Se Deus deu amigos para Paulo é porque era da vontade de Deus. Deus ele sempre vai agir na Bíblia de acordo com a sua vontade. Agora, será que é uma vontade apenas do apóstolo Paulo? Será que Deus ele quis apenas que Paulo tivesse amigos, somente Paulo? Que tivesse amigos como os filipenses que oram com ele, que lutam com ele, que ajudam ele? Será que é somente Paulo que deveria ter esses amigos? Não, irmãos. É da vontade de Deus que você tenha amigos verdadeiramente cristãos. Amigos realmente piedosos. Deus ele deseja que nós tenhamos amizade uns com os outros, amizades com pessoas que de fato ajudam a nossa alma, pessoas que de fato você olha e diga, não, com certeza eu dou graças a Deus pela tua vida. Quem você pode falar isso? Qual é a nossa amizade? Para pensar quais são os amigos que nós temos, que nós podemos olhar e peraí, calma aí, foi Deus que te colocou na minha vida. Eu tenho certeza que Deus te colocou lá. Foi o próprio Deus que esteve com você, que trouxe você, eu tenho certeza que essa amizade vem de Deus. Qual é o teu amigo que você pode olhar e dizer isso? Eu sei que alguns amigos você pode dizer, cara, eu fico feliz por ter te conhecido. Cara, é muito bom passar tempo com você. Você pode olhar para alguma menina, alguma amiga sua e dizer, eu agradeço demais a tua amizade. Mas será que você pode dizer para elas, eu sei que foi Deus quem colocou vocês aqui? Será que você pode agradecer, em vez de agradecer a ela, agradecer a Deus por ter colocado ela? Porque tem amigos que a gente até pode dizer, não, cara, eu te agradeço por tu estar na minha vida. Mas ao mesmo tempo você não pode agradecer a Deus por tal pessoa estar na tua vida. Tem pessoas que estão na nossa vida que nós gostamos de conversar,
gostamos de estar perto, mas a influência é tão pecaminosa. A influência de nos afastar da igreja, a influência de nos entreter com coisas que não glorificam a Deus. Ou então pessoas que a gente gosta de conversar com elas, mas elas não ajudam nada na nossa vida espiritual. Sim, você pode agradecer a elas, mas você não pode dar graças a Deus. Porque Deus não iria colocar alguém na tua vida que Ele vai agir para te afastar de Deus. Houve uma época dos puritanos, uma doença, e um pouco antes, chamada peste negra, né? Que dava, se eu não me engano, matou 1/3 da população europeia. E essa doença era tão infecciosa que eles estavam lutando de uma forma diferente. Quando eles iam brigar uns com os outros, quando ia ter guerra, talvez os meninos aqui que estudem podem falar mais que eu, eles começaram a colocar na catapulta, né? Isso, não estou lembrado qual é o nome desse negócio. Colocaram botar pessoas que morreram com essa doença lá e jogavam as pessoas lá. Ou então enterrava perto da casa daquela pessoa. Ou então jogava aquele corpo perto de algum lugar onde aquela pessoa ia passar para que ela tomasse infecção e para que aquilo matasse ela. O diabo faz a mesma coisa hoje. Ele joga pessoas que estão mortas espirituais do teu lado porque ele sabe que as más companhias corrompem os bons costumes. Quando você quer fugir da presença de Deus, ele sempre tem um barco, como ele arquitetou para Jonas, para te afastar. Será que você pode dar graças a Deus pelas amizades que você tem? Então Deus, ele quer que você tenha amigos cristãos. E se ele quer que você tenha amizade cristã, então se reprova 2 tipos de pessoas. Primeiro, se reprova aquelas pessoas que se isolam de cristãos. Aquelas pessoas que não querem amizades com cristãos piedosos. Aquelas pessoas na igreja que não querem aproximação, que não querem amizade, que não querem comunhão, estão indo contra a vontade de Deus. Estão agindo contra aquilo que Deus quer. Quando você é o tipo de pessoa que não quer ter contato, que não quer ter aproximação, que não quer ter comunhão, você está indo contra a vontade de Deus para a tua vida. Você está agindo de uma forma que Deus não quer. Provérbios 18, versículo 1 vai dizer o seguinte: o homem que vive buscando o isolamento, ele age contra a própria sabedoria e age de uma forma orgulhosa. Quando você vive querendo se afastar da igreja, dos irmãos santos, não estou falando de irmãos que não são cristãos, eu estou falando de pessoas verdadeiramente cristãs. Quando você não quer aproximação, quando você não se preocupa de ter amizade com essas pessoas, ou quando você se exclui, você está indo contra a vontade de Deus. Você está pecando contra Deus. Porque Deus, ele te deu uma igreja como uma família. Deus, ele colocou pessoas na tua vida para estar contigo, para te ajudar, para te exortar, para poder estar te amando e te apontando no lugar correto. Cristo morreu para unir os filhos de Deus que estavam dispersos, diz João capítulo 11, versículo 52. Então, quando você não quer aproximação com cristãos, quando você não quer amizade cristã, com pessoas verdadeiramente santas e piedosas, você está indo contra a vontade de Deus, você está pecando. Estamos vivendo essa geração de pessoas que não querem comunhão com o cristão. É incrível. Pessoas dentro da igreja que não querem amizade umas com as outras, que não querem companheirismo, que não querem estar perto, estar próximo. Pessoas que não querem nem sentar no mesmo ambiente, que o culto fica ruim porque aquela outra pessoa está lá. Pessoas que se afastam e elas não percebem que estão pecando contra Deus, porque estão rejeitando aquele que Cristo amou de tal maneira que se entregou na cruz para morrer para aquela pessoa. E que o Espírito desceu dos céus para poder salvar aquela pessoa. E que Deus amou ela de tal forma que entregou o próprio Filho à morte. Mas nós somos melhores que Deus e não queremos estar perto daquela pessoa. Porque é isso que é. Quando você quer se afastar de alguém, você está se achando melhor que Deus. Deus, ele olha para aquela pessoa: sim, você pecou contra mim, você desprezou a minha palavra, eu te criei, você não quis aproximação, eu te dei o ar, tu usou para pecar, eu te dei saúde, você aproveitou ela para fazer o que é de errado, mas ainda assim eu quero você perto de mim. Já você diz: não, eu sei que ela mentiu sobre mim, eu não sou Deus, eu sou melhor. Deus, ele pode suportar, mas eu não, eu sou diferente, eu estou acima, eu não sou do mesmo jeito, eu não tenho a mesma natureza, eu sou diferente. Você está confessando com a sua própria boca que você está agindo de uma forma pecaminosa contra Deus. Isso é incrível. Você também, quando você não quer a aproximação dos cristãos, irmãos, você está pecando contra a tua própria alma. Você está fazendo mal à tua alma. Por quê? Porque a Bíblia diz que uma das evidências de conversão é comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, versículo 7 vai dizer o seguinte: se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
A gente sabe que alguém é cristão quando ele quer estar perto de cristãos maduros. Ou então quando ele quer estar dentro da igreja. Ou então quando ele quer amizade com outros cristãos. Isso é evidência de conversão. É o que a Bíblia diz. Quer saber se você está andando na luz? Você tem comunhão com quem anda na luz? Você quer aproximação de quem é cristão? Irmãos, aquela ovelha que se perdeu, ela não se afastou só do pastor. Ela se afastou das outras ovelhas também. Foi necessário Jesus deixar as 99, porque aquela centésima ovelha estava longe das 99. Não apenas se afastou do pastor, mas se afastou das outras ovelhas. Uma das evidências que nós estamos nos afastando do pastor é quando nós estamos se afastando das outras ovelhas. Não tem como amar o cordeiro e se afastar da noiva do cordeiro. João Batista diz: quem se alegra é o noivo, mas o amigo do noivo se alegra em ver ele alegre. Se você não tem alegria por causa de outros cristãos, com outros cristãos, então você precisa se examinar. Se examine por que você não quer amizade com cristãos maduros. Porque nós não queremos, às vezes, conversa com cristãos santos, com cristãos que leem a Bíblia, que oram, com pessoas que são crentes, que estão lutando contra o pecado igual você, que querem a Cristo como você. Você vai descobrir que a resposta é porque nós somos muito egoístas, ou não somos santos. Porque aquele estilo de vida é contra o meu pecado. Foi o que houve com Judas. Foi o que houve quando Jesus pregou um sermão e eles disseram: não, nós não iremos mais seguir a Jesus. Se afastaram do grupo. Por quê? Porque as palavras eram santas demais. E aprenda uma coisa: se você estiver crescendo espiritualmente, tenha certeza que as pessoas ao redor, umas vão te amar, mas outras vão ter raiva do teu crescimento. Outras não vão ter prazer no teu crescimento. Outras vão usar uma forma de acusar: não, você está querendo saber demais, está querendo ser mais santo que os outros. E isso você encontra em toda a Bíblia. Então se examina. Por que nós nos afastamos uns dos outros? Por que não temos comunhão uns com os outros? Você já percebeu, já disse isso, mas vou dizer de novo, que você chama as pessoas de irmãos e irmãs? Você tem conversa com elas, tem comunhão com elas? Em terceiro lugar, você está fazendo mal à sua alma quando você se exclui da amizade cristã. Porque quando você se exclui da amizade cristã, quem é que vai te ajudar? Quem é que vai te dar uma palavra? Quem é que vai te apontar o caminho? Quem é que vai orar por você? Eu sei que é legal você contar o problema para alguém e alguém dizer: vai dar tudo certo, não se preocupa não, eu estou contigo. Mas existe uma enorme diferença entre um pecador dizendo eu estou contigo e outro pecador dizendo não, eu vou orar por ti. Existe uma enorme diferença entre um amigo que ora e um amigo que não ora. Entre alguém que luta pela tua vida espiritual diante de Deus e alguém que não ora nem por si mesmo. Que tipo de amizade nós estamos tendo? E será que nós estamos perto de pessoas cristãs? Eu sei que algumas pessoas dizem o seguinte: não, irmão, eu não tenho amizade cristã, eu me excluo porque eu tenho dificuldades em me relacionar. Eu tenho dificuldade em conversar com as pessoas. Eu tenho dificuldade em ter aproximação das pessoas. Eu tenho dificuldade em ter comunhão com as pessoas. Tudo bem, eu reconheço, amém. Nós somos diferentes, temos dificuldades agora. Se essa dificuldade é uma desculpa para você nunca querer se aproximar das pessoas, então você está pecando. Porque você está se acomodando na sua dificuldade e se afastando do povo de Deus. Outros dizem: não, é o meu jeito, é a minha personalidade. A forma como eu sou, eu não consigo aproximar das pessoas. É o meu caráter, é a minha personalidade. Mas eu digo, a nossa personalidade foi manchada pelo pecado. E a partir do momento que a sua personalidade vai contra a vontade de Deus, a sua personalidade tem que ser mudada. Irmão, mas ninguém muda caráter, Deus muda. Mas ninguém muda personalidade, Deus muda. Ninguém consegue transformar o coração, mas Deus transforma. Então não te acomoda fazendo mal à tua própria alma, dizendo eu não consigo e se afastando das pessoas. Não, busca aproximação e busca isso em Deus. E tem aqueles que ainda falam o seguinte: irmão, eu não gosto, simplesmente eu não quero aproximação, não quero comunhão, não quero estar perto. E essa é a pior desculpa, porque ela não fala de dificuldade e nem fala de personalidade. Ela simplesmente diz: eu não quero, não estou afim, não gosto. E aí você está indo pior do que qualquer outra pessoa. Porque enquanto a vontade de Deus é que nós temos comunhão uns com os outros, você está dizendo claramente para Deus que você não quer. Que você não quer se sujeitar à vontade dele. A resposta para nós é: se alguém quiser seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga ele. Negue a sua vontade. Tem outras pessoas também que até tiveram comunhão, mas algum pecado fez com que ela desacreditasse nas pessoas.
Não, eu tive relacionamento com fulano de tal, não deu certo. O outro não deu certo, o outro não deu certo. Eu não quero mais aproximação. Não confio mais em ninguém. Quero cantar aquela música Legião Urbana agora, né? Se quiser alguém que confiar, confia em si mesmo. E mal você percebe que, na verdade, que trouxe problema para os teus outros relacionamentos foi confiar em si mesmo. E dizer, não, aquela pessoa é a certa. E você se enganou. Não, aquela pessoa dá certo. E o seu coração te enganou. Porque você levou isso a critério do teu coração. Quando você busca amizade de acordo com o seu coração, dá errado. Você não conhece as pessoas. Por isso Paulo ele diz, eu dou graças a Deus. Por quê? Porque Deus conhece as pessoas. Deus sabe quem é a pessoa certa. Deus conhece a vida daquela pessoa. Ele sonda o levantar dela e o deitar. Ele é tão incrível que ele sabe até a forma dela se sentar. Você já parou para pensar em como é que alguém se senta? Deus sim. O salmista diz que até o meu sentar ele presta atenção. Ele sabe de tudo, cada detalhe. A tua música favorita, o que tu mais gosta de comer, ele sabe os detalhes da tua vida. Então se tu quer amizades cristãs, quer alguém que de fato vale a pena ter do lado, você tem que buscar nele e não em si. E outra, não tente trazer o que deu errado em outros relacionamentos e outras amizades e colocar em todo mundo. Nem todo mundo é igual. E graças a Deus que a igreja vai ser aperfeiçoada, como nós vamos ver depois. Enfim, para mim poder encerrar, em primeiro lugar, é da vontade de Deus que você tenha amizades cristãs. Deus quer que você tenha pessoas que te ajudem, que te amem, que te perdoem, que lute com você, que ore com você, que lê a Bíblia com você, que te aconselhe, que você abra o seu coração. Mas o segundo conselho que eu quero te dar essa noite, primeiro é te falar que de fato era a vontade de Deus. Segundo, para me encerrar, como é que você consegue isso? Orando. Nós estamos vivendo numa era, irmãos, que tem cristãos dentro de casa, numa segunda noite, com a Bíblia aberta, ou de tarde, ou de manhã, e lendo a Bíblia, e orando, o notebook ali, o celular estudando, e não tem ninguém para ele compartilhar. Não tem amizades para ele compartilhar. Estamos numa época em que tem pessoas que lutam contra o pecado, um pecado que não para, sempre bate a porta, sempre cai, um pecado que não consegue largar, e essa pessoa não tem alguém do lado para confiar, para abrir o coração. Tem pessoas para curtir com ele, pessoas para andar com ele, mas ele próprio sabe que aquelas pessoas não valem a pena contar os problemas, porque elas não têm maturidade, nem piedade suficiente para te ajudar na tua vida espiritual. Não digo isso porque eu sou dos corações, eu digo isso porque isso é verdade para mim. Para várias pessoas. Estamos numa época de cristãos isolados, que desejam pessoas perto e não têm. Casais, muitas vezes, já andei com casais que falavam que não tem casais amigos dentro da igreja, não tem aqueles casal que vai na casa um do outro. E o casamento, irmão, você não vai se satisfazer direto só com uma pessoa, não. Você vai ter que ter amigos. E nós vemos um grande problema. Se você é solteiro e tem problema com isso, quanto mais você estiver casado. Isso vai acontecer. Então, como que você tem que fazer? Ore. Ore. Peça a Deus. Como eu posso orar? Primeiro ore sabendo que é da vontade de Deus. Quando Elias quis morrer, ele disse, pai, eu não sou melhor que os profetas, eu quero morrer, eu estou sozinho. Tá? Jezabel matou todo mundo e eu estou sozinho. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Te levanta e vai atrás de um jovem chamado Eliseu. Chama ele, unge ele e anda com ele. A resposta para Elias foi um Eliseu da vida. E Eliseu foi de tal forma que Elias chegou para ele, menino, agora te afasta, Deus vai me arrebatar. Ele disse, não, eu vou contigo até o final, porque quem escolheu a amizade foi Deus, não foi Elias. Deus escolheu a amizade certa. Quando Paulo chegou em Corinto, em Atos capítulo 18, ele estava com medo. E a Bíblia diz que Deus chegou para ele e disse, não te assombre, eu estou contigo. E eu também, eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Eu tenho pessoas aqui nessa cidade. Você vai encontrar logo, logo elas. E ele encontrou um casal que recebeu ele na própria casa. Então ore sabendo que se você estiver como Elisa ou como Paulo, não te assombre. Deus tem pessoas para levantar na tua vida. Ore. Peça que ele escolha alguém como Eliseu. Peça para que ele escolha alguém. Então ore. Em segundo lugar, ore citando as promessas. Chegue para Deus e peça as promessas, irmão. Ore, Senhor, eu quero pessoas na minha vida porque o Senhor prometeu. O Senhor disse no Salmo 68, versículo 6. Deus faz com que o solitário ande em família. Salmo 68, verso 6. Deus disse que o solitário, é Deus quem faz isso. Faz com que o solitário ande em família. Então peça a Deus, Senhor, eu oro pelas suas promessas, eu oro para me ter pessoas comigo, para dividir a carga, para dividir o peso, para poder me ajudar, para me fortalecer, para ser alguém que de fato eu possa confiar, para que seja alguém que eu possa dizer, dou graças a Deus quando eu lembro de vós.
Então ore se tem as promessas. Em terceiro lugar, ore para que Deus tire de você tudo aquilo que atrapalha de você ter amizade cristã. Senhor, tira esse meu medo, essa minha timidez. Senhor, tira isso que me atrapalha, esse medo de falar, esse medo de me aproximar. Então ora, Senhor, tira isso que faz mal à minha alma, que faz mal com que eu não me aproxime de pessoas que de fato valem a pena. Eu quero essas pessoas comigo, então ore, peça para Deus tirar isso que te atrapalha. Em quarto lugar, ore a Deus pedindo por algumas pessoas. Olha algumas pessoas na igreja que você pode ver que são piedosas, que podem te ajudar, e ore, Senhor, me ajude a estar com elas. Anda com o sábio, será sábio. Provérbios 13, verso 20. Então, irmãos, que nós possamos orar por amizade cristãs. A próxima palavra vai ser bem mais enfática, mas o que eu quero falar hoje é, existe entre a soberania de Deus e a amizade cristã, lições importantes. Primeiro, é da vontade de Deus que você tenha amigos cristãos, que estão contigo, que ri contigo, que brinca contigo, que sai aí, se eu for contar que a história vai longe, entendeu? Sobre como a Bíblia mostra esse tipo de amizade. E ore a Deus pedindo por elas, amém? Se você tiver algum problema depois, você pode nos procurar, e a gente vai fazer o possível para ajudar você. Quero agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Sempre vou lembrar da coragem do